Imagine presenciar uma criatura tão única que dizem nascer apenas uma vez a cada 1000 anos. Neste vídeo, vamos embarcar numa jornada pelo fascinante mundo dos animais de zoológico que desafiam todas as probabilidades com sua raridade extraordinária. Esses animais não são apenas raros, eles são verdadeiras lendas em formação. Prepare-se para se surpreender com esses incríveis animais que parecem ter sido escolhidos a dedo pela natureza para existir. Número 1. Hollen, o híbrido marinho. Você já ouviu falar de uma criatura tão peculiar que parece saída de uma história de ficção científica? Pois prepare-se para conhecer o Hollen, um híbrido animal marinho que é no mínimo surpreendente. O Hollen é resultado do cruzamento entre duas espécies que já são incríveis por si só, o golfinho nariz de garrafa e a falsa orca. A princípio, essa combinação pode parecer absurda ou até aleatória, mas existe uma explicação lógica por trás dela. Essas duas espécies habitam as mesmas regiões oceânicas, compartilhando águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Durante a temporada de acasalamento, não é raro que grupos de golfinhos e falsas orcas se misturem formando supergrupos temporários. Essa convivência aumenta as chances de interação entre indivíduos das duas espécies, o que abre caminho para um fenômeno incomum, a hibridização. Apesar de ser algo teoricamente possível, o Hollen continua sendo extremamente raro na natureza. Existem relatos de avistamentos em mar aberto, mas até hoje nenhum deles foi comprovado de forma definitiva. A confirmação mais sólida sobre a existência desse híbrido veio de ambientes controlados, como o Sea Life Park em Honolulu, no Havaí, onde alguns exemplares nasceram e foram estudados cuidadosamente por biólogos marinhos. O Hollen reúne o melhor dos dois mundos genéticos. Por um lado, o golfinho nariz de garrafa é famoso por sua inteligência e agilidade impressionantes. Por outro, a falsa orca possui maior porte físico, é incrivelmente sociável e organizada em seus grupos. A combinação dessas características poderia dar origem a um animal marinho com habilidades adaptativas surpreendentes. No entanto, ainda restam muitas perguntas em aberto. Como o Hollen se comportaria na natureza? Ele teria capacidade de sobreviver por conta própria em ambientes selvagens? Seria fértil? A ciência ainda não tem respostas concretas. Por isso, o Hollen permanece envolto em mistério. Um enigma biológico fascinante que parece ter saído diretamente das profundezas mais criativas da natureza. Número 2. O filhote de tigre com albinismo parcial. Agora imagine o nascimento de um filhote de tigre com as majestosas listras negras características da espécie, mas com uma particularidade que chama imediatamente a atenção. Sua pelagem tem manchas claras, e ele apresenta sinais visíveis de albinismo parcial. Esse tipo de condição, embora extremamente rara, pode acontecer tanto em animais selvagens quanto em cativeiro, e provoca uma série de reflexões sobre sua sobrevivência. No ambiente selvagem, esse tipo de anomalia pode representar um grande desafio. A camuflagem natural das listras do tigre serve para ocultá-lo entre as sombras da floresta enquanto caça. Um tigre com albinismo parcial perde essa vantagem evolutiva, tornando-se mais visível tanto para presas quanto para predadores. Em cativeiro, a situação é um pouco diferente. A ausência de predadores e a disponibilidade constante de alimento podem garantir a sobrevivência física do animal, mas isso não significa que ele não enfrente dificuldades. O albinismo está frequentemente associado a outras condições médicas, como problemas de visão e maior sensibilidade à luz solar, o que exige cuidados veterinários constantes. O caso desse filhote raro também nos leva a refletir sobre como até mesmo os predadores mais temidos e poderosos da natureza podem carregar vulnerabilidades invisíveis à primeira vista. Ele é uma prova viva de que a força e a beleza muitas vezes convivem com a fragilidade. Esse pequeno tigre, embora nascido com uma condição que poderia colocá-lo em desvantagem, continua sendo um símbolo impressionante da diversidade genética do reino animal. E um lembrete de que a natureza nunca deixa de nos surpreender. Número 3. O búfalo-crocodilo. Em uma remota e pacata vila localizada na zona rural da Tailândia, um evento absolutamente desconcertante deixou a população local intrigada e maravilhada. Uma búfala comum, aparentemente saudável e sem histórico de problemas, deu à luz a um filhote que parecia ter saído de um pesadelo ou de uma lenda popular. O corpo do animal, à primeira vista, lembrava o de um bezerro comum. No entanto, o que realmente chamava a atenção era sua pele. Ela era grossa e escamosa,
com uma textura que mais parecia a de um réptil. Para deixar tudo ainda mais estranho, sua cabeça tinha um formato muito parecido com o de um crocodilo. Antes que surgissem teorias mirabolantes sobre algum tipo de cruzamento entre espécies, algo biologicamente impossível entre um crocodilo e um mamífero como o búfalo, especialistas logo esclareceram que a criatura provavelmente nasceu com uma mutação genética extremamente rara ou algum tipo de anomalia congênita severa. Mesmo assim, o nascimento causou comoção. Muitos moradores passaram a ver o animal como um sinal místico, talvez até um presságio. Na cultura local, eventos incomuns como esse são frequentemente associados à sorte ou mensagens espirituais. A aparência do bezerro, ao mesmo tempo fascinante e perturbadora, provocou uma enxurrada de perguntas que nem a ciência conseguiu responder com precisão. O que teria causado essa condição? Algum fator ambiental? Número 4. O cordeirinho com apenas 2 patas. Imagine ver nascer um filhote de cordeiro e perceber que algo está muito errado. Ele não tem as patas traseiras. Para muitos, esse seria um quadro de tragédia iminente. Afinal, como um animal pode sobreviver com apenas as 2 patas dianteiras? Mas esse cordeiro surpreendeu a todos com sua força, instinto e vontade de viver. Logo no primeiro dia após o nascimento, mesmo sem nunca ter sentido o chão sob suas patas traseiras, o pequeno se ergueu usando apenas as patas da frente. Em menos de uma semana, ele já andava por aí, equilibrando-se de forma improvável, como se aquilo fosse perfeitamente normal. O mais incrível é que para ele, era normal. Ele nasceu assim e não conheceu outra forma de viver. Não sentia que lhe faltava algo e por isso seguiu em frente sem hesitação. Esse tipo de condição, embora extremamente raro, pode acontecer tanto em animais quanto em humanos. Muitas vezes, ela está ligada a falhas no desenvolvimento fetal, acidentes genéticos ou fatores externos ainda pouco compreendidos. O fazendeiro que cuidava dele ficou inicialmente chocado com o nascimento, mas logo passou a enxergar o filhote como um exemplo de superação. Apesar da limitação física, o cordeiro nunca demonstrou desânimo, medo ou fragilidade. O mais curioso é que essa anomalia não parecia ser genética. Nenhum dos outros cordeiros nascidos naquela fazenda apresentava qualquer condição semelhante, o que apenas aumentou o mistério em torno do caso. Essa pequena criatura provou, com seus passos desajeitados porém determinados, que a vida sempre encontra uma forma de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Número 5. A cabra de 8 patas, a octago. Parece cena de um filme de ficção científica, mas é real. Uma cabra nasceu com 8 pernas e causou espanto em todos que a viram. Batizada de octago, essa cabrinha nasceu em uma pequena comunidade onde ninguém jamais tinha presenciado algo sequer parecido. E não era só o número de patas que chamava a atenção. A octago também possuía órgãos reprodutivos masculinos e femininos, algo extremamente incomum, levando veterinários a suspeitarem que ela era, na verdade, resultado de um caso raro de gêmeos siameses que não se separaram corretamente durante a gestação. No início, os moradores da região ficaram tão desconfiados do que viam que chamaram os vizinhos para confirmar. E não era ilusão de ótica. O animal estava ali, vivo, com 8 patas e uma constituição física que desafiava tudo o que se conhece sobre cabras. Mais impressionante ainda, a octago não apenas sobreviveu ao nascimento, como também se movia e tentava interagir com o ambiente, mesmo com a complexidade de seu corpo. Esse tipo de anomalia, embora raro, já foi registrado em outras espécies. A fusão parcial de embriões pode causar a formação de membros adicionais ou órgãos duplicados. Um verdadeiro erro da natureza que, por algum motivo, consegue resultar em um ser vivo. Mesmo com todas as dificuldades, a curta existência da octago se tornou um marco. Ela nos lembra que a biologia pode, vez ou outra, nos apresentar criaturas que fogem completamente das regras. E que a realidade, por mais absurda que pareça, às vezes é mais impressionante que qualquer ficção. Número 6. Deu-se, o cachorro que superou o impossível. Imagine por um momento acordar sem conseguir mover metade do seu corpo. Uma realidade terrível para qualquer ser vivo. Para Deu-se, um cachorro de Kentucky, nos Estados Unidos, isso se tornou um pesadelo real. Ele foi encontrado abandonado em uma vala em condições desesperadoras. Suas 2 patas estavam gravemente feridas, com infecções tão severas que não havia outra escolha senão amputá-las. Em muitos casos como esse, a decisão padrão é a eutanásia,
Afinal, um animal sem duas patas, ainda mais se forem do mesmo lado do corpo, teria pouquíssimas chances de viver com qualidade. Mas Deuce não era um cão comum. Ele tinha uma força de vontade incomum, e o destino reservava algo muito diferente para ele. Após as cirurgias, que por si só já foram um milagre de sobrevivência, Deuce foi adotado por Dominic Scudera, um homem apaixonado por animais e com um histórico admirável de acolher cães com necessidades especiais. Dominic já cuidava de outros 2 cachorros com 2 patas, e quando conheceu Deuce, sentiu que aquele cão também merecia uma nova chance. O que torna o caso ainda mais impressionante é o fato de Deuce ter perdido as 2 patas do lado esquerdo, o que cria um sério desequilíbrio. No entanto, com paciência, fisioterapia e muito carinho, ele aprendeu a caminhar e se adaptar à nova realidade. Hoje, Deuce não apenas vive bem, como tem uma missão. Junto com seus irmãos de 4 patas, ou melhor, 2, ele atua como cão de terapia, visitando escolas e hospitais. Lá, ele ajuda crianças e adultos a entenderem que qualquer desafio pode ser superado com coragem, persistência e apoio. Deuce é mais do que um cachorro com uma deficiência física. Ele é um verdadeiro símbolo de superação. Uma história viva de que a resiliência pode brilhar até nas situações mais improváveis. Número 7. Uma cobra com pernas. A verdade ancestral. Quando pensamos em cobras, logo nos vem à mente a imagem de um corpo longo, ágil, completamente sem membros e adaptado perfeitamente para rastejar. Mas e se eu te dissesse que nem sempre foi assim? Sim, as cobras já tiveram pernas, e isso é mais do que teoria, é fato comprovado pela ciência. Fósseis encontrados por paleontólogos revelam que os ancestrais das cobras modernas possuíam pequenos membros posteriores. Essas pernas, embora rudimentares, indicam que essas criaturas evoluíram de répteis que, em algum momento da história evolutiva, caminhavam com 4 patas. Estudos apontam que, nos primeiros 70 milhões de anos de evolução das cobras, muitas delas ainda conservavam essas estruturas vestigiais. Com o tempo, à medida que se adaptaram a ambientes subterrâneos e se tornaram especialistas em rastejar, essas pernas foram gradualmente desaparecendo. Alguns pesquisadores acreditam que essas patas serviam para cavar túneis ou se movimentar melhor em ambientes arenosos. Outros veem nelas apenas restos evolutivos, estruturas que, com o passar do tempo, deixaram de ter utilidade e foram sendo eliminadas por seleção natural. A descoberta dessas patas em fósseis muda nossa percepção sobre o mundo natural. Mostra que o que hoje consideramos normal pode ter sido muito diferente há milhões de anos. E mais, essa transformação radical das cobras é só uma das muitas que ocorreram ao longo da história da vida na Terra. Ela nos convida a refletir. Se as cobras perderam suas pernas ao longo de milênios, quais outras mudanças incríveis ainda podem acontecer com as espécies que conhecemos hoje? Número 8. O Wetapunga, o gigante discreto da Nova Zelândia. Prepare-se para conhecer um inseto que vai derrubar qualquer ideia que você tenha de que insetos são sempre pequenos e discretos. O Wetapunga, nativo da Nova Zelândia, é um verdadeiro colosso do mundo dos artrópodes. Encontrado principalmente na isolada Little Barrier Island, esse inseto gigante é considerado o maior do seu tipo. Quando atinge a fase adulta, pode pesar mais que um passarinho, como um pardal ou até mesmo um pequeno rato. Um verdadeiro monstro da natureza em miniatura. Mas tamanha grandiosidade vem acompanhada de fragilidade. O Wetapunga é extremamente raro e enfrenta uma ameaça constante: a atividade humana. Desmatamentos, poluição e a introdução de predadores como ratos e gambás colocaram essa espécie à beira da extinção. Fora da ilha quase não há registros de sua sobrevivência. Isso faz da Little Barrier Island um verdadeiro santuário natural, onde o inseto consegue viver livre dos perigos trazidos pelo homem. Felizmente, ações de conservação vêm sendo realizadas. O Centro Butterfly Creek, em Auckland, com orientação do grupo Weta Recovery, iniciou um programa experimental de reprodução em cativeiro. O objetivo é claro: aumentar a população e, futuramente, reintroduzir os insetos em áreas seguras. Os resultados têm sido animadores. A reprodução em cativeiro vem dando certo, e há esperança de que a espécie possa se recuperar ao longo das próximas décadas. Para quem tem a rara chance de observar um Wetapunga de perto, é como viajar no tempo. Afinal, essa criatura caminhou sobre a Terra por milhões de anos, muito antes de nós. E se depender dos conservacionistas,
continuará caminhando por muitos mais. Número 9. O cavalo marinho dourado, ciência ou ganância? Parece cena de desenho animado ou de filme de fantasia. Um cavalo marinho que brilha com um tom dourado metálico, como se fosse feito de ouro vivo. Mas essa criatura é real, e não foi a natureza quem a criou. O cavalo marinho dourado é resultado de um experimento genético conduzido por cientistas da Universidade Nacional do Vietnã. Usando uma técnica que mistura manipulação genética e nanotecnologia, eles injetaram em ovos de cavalo marinho partículas de ouro junto com genes de água-viva capazes de emitir luz. O efeito visual é espetacular. Os filhotes nascem com uma coloração cintilante que brilha com uma tonalidade dourada mágica. Mas nem tudo são flores. Embora pareça algo inovador, o projeto não foi desenvolvido com fins ecológicos, nem para fins científicos profundos. O objetivo era financeiro. Esses animais são vendidos como animais de estimação exóticos, para colecionadores dispostos a pagar altas quantias por uma criatura única. Isso levanta sérias questões éticas. Até onde vai o direito humano de modificar a natureza em nome da estética ou do lucro? O que acontece com esses animais depois que deixam os laboratórios? Eles têm qualidade de vida? São bem tratados? O cavalo marinho dourado é sem dúvida uma maravilha tecnológica, mas também é um símbolo das consequências da intervenção humana no reino animal e um alerta sobre os limites que talvez estejamos ultrapassando. Número 10. O tubarão albino de um olho só. Imagine lançar a rede ao mar e puxar de volta uma criatura tão bizarra que mais parece ter vindo de outro planeta. Foi exatamente isso que aconteceu com um pescador na costa do México. O que ele pescou parecia uma montagem de filme de terror. Um tubarão albino, completamente branco, com apenas um olho bem no centro da cabeça. A internet não perdoou. Assim que as fotos foram divulgadas, começaram as teorias, acusações de fraude, montagens em Photoshop e piadas de todo tipo. Mas o pescador não se deixou abalar. Ele manteve o animal conservado por várias semanas e continuou postando imagens para provar sua veracidade. A insistência dele chamou a atenção de biólogos marinhos, que realizaram exames detalhados e confirmaram: o animal era real. Não era uma nova espécie, mas um tubarão com uma condição genética raríssima, chamada ciclopia, que ocorre quando o cérebro não se divide corretamente durante a formação do embrião. Esse tipo de malformação é tão raro que só há alguns poucos registros documentados no mundo todo. Mas a história não termina aí. Pouco tempo depois, do outro lado do mundo, pescadores da Indonésia também encontraram um tubarão fêmea grávida, e dentro dela havia um filhote com um único olho. Coincidência? Talvez. Mas o fato é que esses achados reforçam uma verdade fundamental. O oceano ainda guarda muitos segredos. E por mais que a ciência avance, ainda estamos apenas começando a entender o que existe nas profundezas. Número 11. O GIP, híbrido de cabra com ovelha. Quando pensamos em reprodução entre animais, geralmente imaginamos pares da mesma espécie. Mas no mundo dos híbridos, tudo pode acontecer. Como no caso do GIP, uma mistura improvável entre uma cabra e uma ovelha. À primeira vista, pode até parecer algo não tão surpreendente. Afinal, esses dois animais convivem frequentemente em fazendas, e ambos são pequenos ruminantes. Mas a verdade é que a reprodução entre eles é extremamente rara. Foi exatamente por isso que, quando um GIP nasceu numa fazenda na Irlanda do Norte, o evento causou comoção entre os criadores da região. O fazendeiro, senhor Murphy, dono dos animais, descreveu o nascimento como um verdadeiro choque. Ele deixou claro que não havia nenhuma intenção de cruzar as espécies. A família Murphy é tradicional na criação de ovelhas há gerações, e nunca havia presenciado nada parecido. O nascimento do GIP foi uma ocorrência única em sua fazenda, algo que surpreendeu até os criadores mais experientes. O GIP é a prova de que, mesmo no mundo aparentemente previsível da agropecuária, a natureza ainda consegue surpreender. Esses híbridos podem parecer estranhos ou improváveis, mas também nos mostram o quanto a biologia é mais flexível e misteriosa do que costumamos imaginar. Número 12. O Jaglion, filho do jaguar com a leoa. Agora pense num encontro entre dois mundos completamente diferentes. Um jaguar com sua força furtiva das Américas e uma leoa, símbolo de majestade nas savanas africanas. O resultado? O Jaglion. O nome pode soar simples, uma junção dos nomes das duas espécies, mas a criatura em si está longe de ser comum. O Jaglion é um híbrido extremamente raro,
nascido do cruzamento entre um jaguar macho e uma leoa fêmea. Esses dois felinos não se encontram na natureza. Os jaguares vivem principalmente na América Central e do Sul, enquanto os leões são nativos da África. Por isso, o surgimento desse híbrido é um evento absolutamente incomum. Até hoje, acredita-se que existam apenas 2 Jaglions no mundo, ambos abrigados no Santuário de Vida Selvagem Bear Creek, no Canadá. O mais fascinante sobre esses animais é a aparência. Eles têm o porte robusto do jaguar, combinando com traços mais suaves da leoa. O Jaglion é um verdadeiro espetáculo visual. E o mais interessante, essa união não foi planejada. O cruzamento aconteceu de forma acidental. Como 2 espécies tão distantes biologicamente puderam gerar descendência? É uma daquelas perguntas que desafiam tudo o que sabemos sobre barreiras naturais. Por enquanto, o Jaglion segue sendo uma exceção, um acaso impressionante que nos lembra como a natureza adora desafiar as regras. Número 13. Hope, a tartaruga com o coração exposto. Alguns animais nascem diferentes, mas poucos são tão extraordinários quanto essa pequena tartaruga. Com um corpo albino e coloração esbranquiçada com tons rosados, Hope não chama a atenção só por isso. Ela nasceu com uma condição extremamente rara e perigosa. Seu coração está do lado de fora do corpo. Essa anomalia, conhecida como ectopia cordis, é praticamente fatal. A maioria dos animais, e até mesmo humanos, que nascem assim não sobrevive por muito tempo. No caso de Hope, a exposição do coração a qualquer lesão mínima poderia ser mortal. Mas Hope contrariou todas as probabilidades. Ela vive e prospera sob os cuidados de Michael, um entusiasta de répteis de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mais conhecido nas redes sociais como Aquamike. Com conhecimento, carinho e dedicação, Michael criou um ambiente seguro e confortável para Hope viver. Ele protege sua fragilidade e garante que ela tenha uma vida plena, apesar da condição extremamente delicada. Hoje, Hope está não apenas viva, mas cheia de energia. Ela virou símbolo de superação no mundo animal e inspira milhares de pessoas com sua história. Sua jornada mostra que, mesmo nas situações mais improváveis, a vida encontra um jeito de florescer. Número 14. O tubarão com 2 cabeças. Não, você não leu errado. Em 2011, no Golfo do México, um tubarão-touro foi encontrado com 2 cabeças. Essa descoberta surpreendeu biólogos do mundo inteiro. Mas como isso é possível? A explicação científica é que durante o desenvolvimento no útero, 2 embriões começaram a se formar, mas acabaram se fundindo, criando um único tubarão com 2 cabeças, 2 corações e 2 estômagos. O tubarão foi encontrado por um pescador que examinava o útero de uma fêmea adulta capturada. Ele se deparou com essa anomalia biológica que, embora fascinante, não era feita para sobreviver. Com 2 conjuntos de órgãos, o corpo do animal não conseguia funcionar adequadamente para a vida em mar aberto. Para os cientistas, o achado foi uma oportunidade rara de estudar esse tipo de mutação. Eles esperam que, com mais registros semelhantes no futuro, possam entender melhor como essas fusões embrionárias acontecem. Embora a vida do tubarão de 2 cabeças tenha sido curta, sua existência continua sendo um exemplo da impressionante, e por vezes perturbadora, capacidade da natureza de nos surpreender. Número 15. Stumpy, o pato de 4 pernas. Conheça Stumpy, um pato que desafia as expectativas. Imagine a surpresa do dono Nick Janaway ao descobrir que um de seus patinhos havia nascido com 4 pernas. O nascimento de Stumpy foi uma situação completamente fora do comum. No início, havia dúvidas até sobre o sexo do animal. As pernas extras geraram confusão e preocupação, já que essa condição é extremamente rara e imprevisível. Mesmo com essa anomalia, o pato mostrou resiliência. Com cuidados especiais e atenção, Stumpy sobreviveu. E mais do que isso, prosperou. Hoje ele vive uma vida feliz e saudável, encantando todos à sua volta com seu jeitinho único. Mesmo com sua aparência incomum, Stumpy é apenas um pato brincalhão que adora ser o centro das atenções. Sua história nos mostra que, com cuidado e afeto, até as criaturas mais incomuns podem viver de forma plena e alegre. Número 16. O peixe com cabeça de pombo. Imagine sair para pescar em um dia comum e puxar do rio algo que faz você congelar no lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com um pescador na China que fisgou um peixe com uma característica visual absolutamente desconcertante. A cabeça parecia a de um pombo. Sim, um peixe com corpo de peixe,
e uma cabeça que lembrava estranhamente a de uma ave. É o tipo de cena que deixa qualquer um sem saber se está sonhando ou tendo um surto. Rapidamente, a história viralizou e surgiram diversas teorias, desde experimentos genéticos malucos até explicações sobrenaturais. Mas, como sempre, os especialistas entraram em cena para esclarecer. A conclusão mais aceita é que esse peixe sofria de uma má formação causada por um defeito no desenvolvimento celular. O crescimento anormal da cabeça, somado a um inchaço na parte superior do crânio, provavelmente deu a ele aquele formato arredondado e o bico que lembrava o de uma ave. Embora não se saiba a causa exata, os cientistas acreditam que a deformação pode estar ligada a mutações genéticas ou fatores ambientais. Poluição, especialmente a presença de substâncias químicas na água, é uma das principais suspeitas. Independentemente da explicação, o impacto visual desse peixe foi tão grande que ninguém que o viu conseguiu esquecê-lo. A natureza, mais uma vez, mostra que às vezes ela segue caminhos bem mais bizarros do que a ficção. Número 17. Os jacarés albinos. Jacarés albinos são criaturas que parecem saídas de uma lenda. Com seus corpos completamente brancos e olhos rosados, eles chamam a atenção por onde passam. Mas a realidade por trás dessa aparência fantasiosa é bem mais complicada. O albinismo impede que o corpo produza melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele. Isso faz com que o animal fique totalmente branco, um verdadeiro destaque entre os outros jacarés. Mas junto com a aparência vem uma série de desafios. Sem melanina, os jacarés albinos não têm proteção contra os raios solares, o que os torna extremamente vulneráveis ao sol. Isso pode causar queimaduras graves e até problemas de visão. Além disso, sua falta de camuflagem os transforma em alvos fáceis para predadores e até para outros jacarés. Na natureza, sobreviver sendo branco como a neve é praticamente impossível. Mesmo assim, alguns poucos conseguem prosperar em cativeiro, onde recebem proteção e cuidados especiais. Esses raríssimos sobreviventes são verdadeiras maravilhas vivas, embora suas chances na natureza sejam quase nulas. Ver um jacaré albino ao vivo é uma experiência inesquecível, mas também um lembrete de que as diferenças na natureza, por mais belas que sejam, muitas vezes vêm com um preço alto. Número 18. O cama. Cruzamento de camelo com lhama. O que acontece quando dois animais de mundos completamente diferentes se encontram? A resposta está no cama. Um híbrido curioso gerado a partir de um camelo e uma lhama. Parece algo impossível, não é? Mas ele existe. O primeiro cama nasceu em 1995 e recebeu o nome de Rama. Na época, houve muita dúvida se esse tipo de cruzamento era realmente viável. Mas Rama provou que sim, com um empurrãozinho da ciência, é claro. Foi só em 2008 que outros camas começaram a surgir, mas o pioneirismo de Rama já havia cativado o mundo. A ideia por trás do cruzamento era unir a força e resistência do camelo com a lã macia e o temperamento mais calmo da lhama. O resultado? Um animal sem corcova, com pernas fortes adaptadas ao deserto e uma pelagem mais espessa que a do camelo. As orelhas são intermediárias entre os dois pais. E o comportamento? Bem, é uma mistura peculiar. Esse experimento foi conduzido pelo Centro de Reprodução de Camelos de Dubai, liderado pela doutora Lulu Skidmore. Eles nem sabiam se funcionaria, mas funcionou. E os camas não apenas nasceram, como mostraram ser resistentes. Ainda é cedo para saber se o cama vai se tornar um animal comum, mas seu surgimento já é um lembrete fascinante de até onde a curiosidade científica pode nos levar. Número 19. O porquinho de 2 cabeças e 3 olhos. Voltamos agora ao mundo bizarro das criaturas únicas em milênios. Na Filipinas nasceu um leitão que deixou todos da região em estado de choque. Ele tinha 2 cabeças, 2 focinhos e 3 olhos. Parece algo saído de um filme de terror, mas era real. Uma anomalia assustadora, sim. Mas também comovente. Ao contrário do que se poderia esperar, os moradores não se afastaram do animal. Pelo contrário, cuidaram dele com carinho e atenção. O porquinho foi colocado em um cercado separado, protegido de possíveis perigos e também da curiosidade excessiva de visitantes. Era uma criatura frágil e especial, e os locais fizeram de tudo para que tivesse uma vida tranquila. O mais impressionante, apesar da aparência, todas as partes extras funcionavam. Os 2 focinhos respiravam normalmente, e o olho a mais não parecia afetar sua saúde. Especialistas acreditam que o caso foi resultado de uma falha genética raríssima durante o desenvolvimento embrionário.
Algo tão incomum que pode nunca mais acontecer. Mas para quem viveu aquela experiência, o nascimento do leitão de 2 cabeças e 3 olhos foi algo que jamais será esquecido. Número 20. Double Dave, a cobra com 2 cabeças. Já ouviu falar de um animal chamado Double Dave? Se você pensou em mais um bicho de 2 cabeças, acertou. Mas essa história vai além. Estamos falando de uma cobra cascavel com 2 cabeças funcionais, ambas capazes de atacar ao mesmo tempo. A descoberta aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando um grupo ambientalista encontrou a serpente. Eles estavam em campo fazendo monitoramento da vida selvagem e deram de cara com esse fenômeno genético raríssimo. 2 cabeças independentes, ambas com controle sobre o corpo. É o tipo de criatura que parece ter saído de um pesadelo, mas que existe. Apesar do fascínio, cobras com essa condição raramente vivem muito. A disputa interna por decisões, como para onde ir ou o que comer, torna a sobrevivência extremamente difícil. Ao longo dos anos, outros casos semelhantes já foram registrados, mas a maioria dos animais com 2 cabeças não sobrevive tempo suficiente para ser estudada. Double Dave pode ter tido uma vida curta, mas deixou uma forte impressão. Sua existência nos lembra que às vezes a natureza cria coisas que desafiam completamente nossa compreensão. Número 21. A cabra com rosto humano. E para fechar nossa lista, um caso de arrepiar. Na Índia, uma cabra nasceu com uma feição tão estranha que pareceu humana. Sim, olhos, focinho e expressões que lembravam assustadoramente o rosto de uma pessoa. A criatura logo virou sensação na internet com um vídeo que alcançou mais de 37 mil visualizações rapidamente. A legenda era simples. Uma criatura estranha foi descoberta na Índia. Seu formato lembra o de um humano e assustou toda a vila. E não é difícil entender por quê. Ver um animal com traços humanos é algo tão fora do normal que nos faz questionar o que estamos realmente enxergando. Mas calma, nada de criatura sobrenatural ou mutante. A explicação mais plausível é um defeito genético que alterou o formato da face da cabra durante seu desenvolvimento no útero. Mesmo com explicação científica, isso não diminui o impacto visual do animal, e nem o susto de quem o viu de perto. A natureza, em toda a sua estranheza, às vezes nos entrega criaturas que desafiam não só a biologia, mas também o nosso senso de realidade. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo lado mais raro, estranho e fascinante do reino animal. De híbridos quase impossíveis a criaturas com mutações que desafiam tudo o que conhecemos sobre biologia, esses animais são muito mais do que apenas curiosidades. Eles são lembretes vivos de que a natureza nunca para de nos surpreender. Cada uma dessas histórias nos mostra que, por mais que avancemos na ciência e achemos que já vimos de tudo, ainda há fenômenos que fogem completamente das regras. Eles nos fazem questionar, nos deixam maravilhados e muitas vezes nos ensinam sobre resiliência, adaptação e diversidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!